Este trabalho tem como título a mitologia greco-latina desenvolvido no âmbito da disciplina de português. Divide-se em termo e compreensão, mito e sociedade, mito e religião, classificação, fontes literárias, fontes arqueológicas, história da era dos deuses gregos, da era dos deuses imortais, da era heroica, Hércules e os Heráclidas, Guerra de Troia e consequências, declínio, filosofia e mito, importância da educação e literatura, importância da cultura, língua e atividade, da preservação, humanismo, psicologia e antropologia, influências na Europa e América do Norte, no Brasil e Portugal, e a mitologia na obra épica de Camões. Para muitos estudiosos modernos, perceber a mitologia grega é o mesmo que lançar a luz sobre a compreensão da sociedade grega antiga e o seu comportamento. O mito grego explica as origens do mundo e os pormenores das vidas e aventuras de uma ampla variedade de deuses, deusas, heróis, heroínas e outras criaturas mitológicas. Foram inicialmente divulgados em tradição oral poética e hoje esses mitos são tratados apenas como parte da literatura grega, que abrange as mais conhecidas fontes literárias da Grécia Antiga. Os poemas épicos Ilíada e Odisseia, ambos atribuídos a Homero e que focam sobre os acontecimentos em torno da Guerra de Troia, destacando a influência de deuses e de outros seres. E também a Teogonia e os Trabalhos e os Dias, ambos produzidos por Exídio. A principal fonte para a pesquisa de detalhes sobre a mitologia grega são as evidências arqueológicas que descobrem e descobriram decorações e outros artefactos que retratam cenas do ciclo troiano e das aventuras de Hércules. A mitologia grega tem exercido uma grande influência na cultura, nas artes e na literatura da civilização ocidental, e permanece como parte da herança e da linguagem do Ocidente. Poetas e artistas, desde os tempos antigos até ao presente, têm se inspirado na mitologia grega e descoberto que os temas mitológicos lhes legam significado e relevância em seu contemporâneo. Termo e compreensão. Num contexto académico, a palavra mito deriva da antiga palavra grega mythos, que significa uma história. Embora seja essa a convenção, os mitos gregos possuem uma abrangência de significado e valor complexa demais e que dependem muito de cada cultura e tradição. Costumam ser compreendidas como narrativas falsas ou fantasias, literatura clássica, mas também arquétipos presentes no inconsciente coletivo, embora também sejam vistos como histórias que servem como guia de comportamento ou ainda narrativas sagradas, onde existe o culto dos seres, ou finalmente narrativas voltadas à linguagem, à expressão ou mesmo aos conceitos e categorias. Mito e sociedade. Os mitos são histórias sagradas, mas estão também intimamente associados à estrutura de uma sociedade, às suas ideias sobre família, ao desenvolvimento das suas artes e ofícios, sendo assim o principal assunto nas aprendizagens das crianças da Grécia Antiga. Além das crianças serem educadas através de mitos, as famílias aristocráticas da Grécia, assim como os reis e também profissionais como os médicos, possuíam a tradição de se ligarem genealogicamente a antepassados míticos, geralmente divinos ou até mesmo heróicos. Além de serem habituados aos sacrifícios de animais e às orações, os gregos antigos adotavam um deus particular ou um grupo deles para a sua cidade, e os cidadãos construíam templos e veneravam os seus deuses. Essas cidades não possuíam qualquer organização religiosa oficial, mas honravam os deuses em lugares determinados como Apolo, exclusivamente em Delfos. Mito e religião. Hoje, todas as mitologias de todos os povos são entendidas como um conjunto de crenças enraizadas em relatos modernamente tidos como fictícios e imaginados pelos poetas, enquanto a religião propõe-se a criar rituais ou práticas com a finalidade de estabelecer vínculos com a espiritualidade. Os seus cultos compreendiam uma religião politeísta. Os próprios gregos, sobretudo, antes da fama da filosofia, acreditavam em seres reais. Os gregos faziam cultos aos deuses do Olimpo, realizados em templos comuns ou em altares, e também culto aos heróis históricos, realizados em suas respectivas tumbas. Dedicados a um deus ou um herói, os templos decorados com esculturas de deuses ou heróis, em relevo entre o teto e o topo das colunas, eram constituídos de pedras nobres, como o mármore, usadas no alto da Acrópole. Os antigos teatros gregos também eram construídos para determinada figura mitológica. Classificação. Os personagens, os seres e os ambientes que formam a mitologia grega podem ser separados em três partes, sendo a última indispensável para a literatura mitológica e onde conseguimos grande parte das informações sobre os mitos. Primeira parte. Raças, divindades, criaturas. Os personagens em geral.
Abrange os ventos, centauros, ctónicos, ciclopes, dragões, íneas, gigantes, górgonas, hecatônquirus, arpia, musas, moiras, mortais, ninfas, deuses olímpicos, deuses primordiais, sátiros e titãs. Aqui também são incluídos os heróis Heracles, Aquiles, Odisseu, Jasão, Argonautas, Perseu, Édipo, Teseu e Triptolemos. Segunda parte, lugares. Abrange os ambientes em que essas figuras na imaginação dos gregos viveram suas aventuras. São Delfos, Delos, Olímpia, Hades, reino, Atlântida, Olimpo, Troia e Temícera. Terceira e última parte. Literatura mitológica clássica. O estudo da literatura antiga grega, que contou com nomes como Homero, que incluía em sua narrativa a crença de deuses. Fontes literárias. O único manual mitográfico que sobreviveu da Grécia Antiga foi a famosa Biblioteca Mitológica, do escritor denominado Pseudo-Apolodoro. O verdadeiro Apolodoro viveu entre os séculos 180 e 120 a.C., e os seus escritos podem ter formado a base para a coleção dessa obra. Porém, a biblioteca aborda eventos que ocorreram muito tempo após sua morte, daí o nome Pseudo-Apolodoro. Entre as fontes literárias da Primeira Era, destacam-se os dois poemas épicos de Homero, Ilíada e Odisseia. Apesar da sua denominação tradicional, os hinos homéricos não possuem nenhuma relação com Homero. Isídio produziu Teogonia, o documento mais recente sobre mitos gregos, que elabora uma genealogia dos deuses e explica a origem dos titãs e dos gigantes. Os Trabalhos e os Dias, também de Isíodo, é um poema didático sobre a vida da agricultura que apresenta os mitos de Pandora, da Era dos Homens e também apresenta o mito de Prometeu, que mais tarde constitui na base de uma trilogia de tragédias que são Prometeu Acorrentado, Prometeu Desacorrentado e Prometeu o Condutor do Fogo. A poesia das eras helenísticas e romana contém muitos detalhes importantes. Essa categoria inclui os poetas romanos Ovídio, Seneca e Virgílio, os poetas gregos da Antiguidade Tardia, Antonino, Liberal e Quinto de Esmirna, os poetas gregos do período helenístico, Apolónio de Rhodes, Calimaco, Eratóstenes e Parténio, e os antigos romances de gregos e romanos, como Apuleio, Petrónio e Heliodoro. Em contrapartida com o género líquido, a Fabulae Astronómica do escritor romano Higino são duas composições não poéticas importantes sobre o mito. As obras Imagens e Descrições de Filóstrato e Calistrato, respectivamente, são dois trabalhos literários úteis para o estudo dos mitos gregos. Fontes arqueológicas. A descoberta da civilização micénica no século XIX e a descoberta da civilização minoica em Creta no século XX ajudaram a esclarecer muitas dúvidas a respeito dos épicos de Homero e outras questões da mitologia, como a crença em deuses e em heróis. Existem desenhos em cerâmica datados do século VIII a.C. que retratavam o ciclo de Troia, como também as aventuras de Hércules. Essas representações visuais dos mitos possuem enorme importância. Em primeiro lugar, muitos mitos gregos foram comprovados em desenhos de vasos antes do que na literatura escrita e, em segundo lugar, as fontes visuais muitas vezes fornecem cenas míticas que não são apresentadas em quaisquer fontes literárias existentes. História. A origem dos mitos da Grécia não deriva puramente da civilização grega, mas de uma mistura entre a cultura dos indo-europeus, pré-gregos e até mesmo dos asiáticos, egípcios e outros povos com os quais os gregos estabeleceram contacto. Os primeiros habitantes da Península Balcânica atribuíam a cada aspecto da natureza um espírito. Estes espíritos vagos assumiram a forma humana e entraram na mitologia local como deuses e deusas. Quando as tribos do norte invadiram a Península Balcânica, trouxeram consigo um novo panteão de deuses e crenças, voltadas à conquista, à força e à valentia, à batalha e ao heroísmo violento. Após a metade do período arcaico, os heróis tornaram-se cada vez mais aclamados. O sentido da poesia épica foi criar ciclos históricos e resultar num desenvolvimento de um senso da cronologia mitológica. Assim, a mitologia grega desdobra-se como uma etapa no descobrimento do mundo e do homem que pode ser dividida em três grandes períodos. Primeiro, o mito da origem ou da Era dos Deuses. É a teogonia, o nascimento dos deuses, os mitos sobre a origem do planeta, dos deuses e da raça humana. Segundo, a era em que os homens e os deuses se mesclam livremente. Histórias das primeiras interações entre deuses, semideuses e imortais juntos. E terceiro, a Era dos Heróis, a Era Heroica, onde a atividade divina ficou mais limitada. Era dos deuses, deuses gregos. Cada deus descende de uma genealogia própria. Persegue interesses próprios, tem uma certa área de especialização e é regido por uma personalidade singular. No entanto,
Essas descrições surgem a partir de uma infinidade de locais arcaicos, variantes, que não coincidem sempre com elas. Caos, universo, gerou sozinho. Ervo, escuridão. Nix, noite. Eros, amor, princípio organizador do mundo. Tártaro, mundo inferior, inferno. Gaia, terra, gerou sozinha. Urano, céu. Pontos, mar. Areia, montanhas. Era dos deuses e dos mortais. Havia uma era de transição em que os deuses e os homens se misturavam livremente. Estes foram os primeiros dias do mundo, quando os grupos se misturavam com mais liberdade do que fizeram depois. Esta era está dividida em dois grupos temáticos. As histórias de amor e as histórias de castigo. Os contos de amor envolvem incesto, sedução ou violação de uma mulher mortal por parte de um deus, resultando em uma descendência histórica. Essas histórias sugerem geralmente que as relações entre deuses e mortais precisam ser evitadas. Os contos de castigo envolvem a invenção de algum acontecimento cultural importante.